Olá, meu querido irmão e irmã, seja bem-vindo a mais um culto dominical da nossa comunidade. É uma alegria tê-los conosco, mesmo que de modo virtual, entendendo esse momento de pandemia que estamos vivendo, mas certamente mantendo o mesmo espírito, o mesmo desejo de adorar ao Senhor sempre. Convido você comigo nesse momento a orar. É tempo de nós nos curvarmos diante de Deus, focalizarmos o nosso coração e nossa mente naquilo que iremos fazer nesses instantes, que é prestar um culto ao Senhor. Sei que, às vezes, esse ambiente do lar, às vezes, faz com que nós desfoquemos um pouco a nossa concentração daquilo que de fato está acontecendo. Às vezes é uma panela no fogão, às vezes é um filho chamando num canto, mas tente fazer com que esse momento em que você separou aí para adorar a Deus na sua casa realmente seja um espaço de culto e de adoração. Então, desligue lá essa panela, cozinha o feijão daqui a pouco, chama as crianças agora nesse momento para cultuar a Deus junto com você, põe o telefone no modo avião para não ficar recebendo mensagem de WhatsApp nesse momento, para que essa 1 hora que nós vamos passar juntos aqui seja, de fato, um tempo de qualidade junto ao Senhor e também de comunhão com aqueles que estão com você no seu lar, na sua casa ou no ambiente que você está. Mas vamos fazer isso, ou dar início a isso orando. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor querido, graças te damos, porque o Senhor nos concedeu mais um dia e um dia na tua doce, santa e preciosa presença. Te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que apesar do momento difícil que estamos vivendo, ainda assim conseguimos perceber a sua mão de amor, de cuidado e de graça sobre nossas vidas. Oriente o nosso caminho e nossa jornada, nos ajude a superar esse momento tão desafiador para a humanidade, que é essa pandemia do coronavírus, que o Senhor possa capacitar os nossos governantes, assim como os cientistas, para que pensem e desenvolvam coisas para o bem da sociedade. Mas nesse momento nós queremos cultuar ao Senhor, que é digno de receber adoração, louvor e glória. E o nosso desejo é que o Teu Espírito invada as nossas vidas nesse momento e nos conduza a uma adoração sincera e verdadeira, assim como desejamos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o Biel Trindade, eu sou da Igreja Batista do Povo, aqui em São Paulo, capital, e para mim é uma alegria poder louvar com os irmãos esse culto. Estamos em um momento diferente daquilo que a gente está habituado, mas a tecnologia nos permite ter momentos como este, de adorar em unidade, cada um em um lugar do país, mas o sangue do Senhor nos torna um. Nós somos uma família, nós somos um só corpo e é muito feliz, muito gratificante poder louvar com vocês, meus irmãos aí do Rio de Janeiro. E o meu desejo é que possamos juntos, nesse momento, adorá-lo. Estou com um amigo do Gustavo, que também é da Batista do Povo, e vamos louvar o Senhor com essa canção que diz que Ele é maravilhoso, assim como lemos lá em Isaías 9. O menino nasceu e Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Sim, este é o nosso Deus. A terra que vivia em grande escuridão, a luz raiou, e trazendo com ela a esperança de uma nova vida. A Ele nós louvamos neste momento. Me acolheu sem eu merecer e me amou. Me acolheu sem eu merecer e me amou. Quebrou todo jugo, sarou minha dor, me encheu de alegria. Na escuridão brilhou sua luz, seu nome é Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, consolador, refúgio, um Deus Senhor, amigo bendito, Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Consolador, refúgio, o meu Senhor, amigo bendito Cristo. Sim, Senhor, este é quem Tu és maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Este será o Seu nome que será glorificado e será falado por todos, ó Pai. Sim, Senhor, todo joelho se dobrará ante a Ti e todo joelho proclamará que Tu és o Senhor. Me acolheu sem eu merecer e me amou. Obrigado, Pai, me acolheu sem eu merecer e me amou. Quebrou todo jugo, sarou minha dor, me encheu de alegria. Na escuridão brilhou sua luz, seu nome é Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, consolador, refúgio, o meu Senhor, amigo bendito Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, consolador, refúgio, sim, Tu és o meu Senhor, amigo, me acolheu sem eu merecer e me amou, me acolheu sem eu merecer e me amou, me acolheu sem eu merecer e me amou com Seu amor, me acolheu sem eu merecer e me amou. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Obrigado, Senhor, pelo Seu acolhimento que nos tornou filhos. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor.
aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, amém, amém. Louvamos a Ti, Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, agora é com muita alegria que eu antecipo esse vídeo que nós vamos assistir juntos, que é a nossa EBF. Sim, a nossa EBF aconteceu, a nossa Escola Bíblica de Férias, mas num formato agora, formato quarentena, sabe? Onde as nossas crianças não puderam se reunir, como é costume nosso e alegra tanto o nosso coração, mas o Ministério Infantil da nossa igreja se envolveu e outras pessoas também se envolveram, e nós agradecemos essas pessoas por isso, para levar a EBF até a casa de cada criança. Foi a EBF Delivery. Mas nós fizemos uma EBF em caixa, o Ministério Infantil fez uma EBF em caixa, e vocês vão ver aí num videozinho algumas fotos de como foi para as nossas crianças receber nos seus lares um kitzinho de EBF, um material para estudarem e aprender um pouquinho da palavra de Deus, mas também um gesto de carinho da nossa comunidade. Acompanhe aí no vídeo. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão. Ah, essa sacolinha tem um lanchinho. Ah, papai galinha tem lanteia. Maior que o universo, mais Os cavalinhos aqui. Ah. Mamãe, podemos comer agora? é bom saber Bom. plano para mim. Meu Deus é um Deus. Eu tô muito ansiosa pra abrir. Muito ansiosa? Vamos ver, vamos ver. Uau! Quanta Eu queria tudo isso! É mesmo? Você queria muito isso? Um E ali é uma lápis bolsinha. novo, um lápis novo de escrito alguma coisa. Olha ali a bolsinha. Vários trabalhinhos pra gente fazer. Tão legais! Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus Deus abençoe, viu, meu amor? Obrigada, agradece o papai. Estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos.
É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Novo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Maior que uma arranha-céu, mais profundo do submarino. Maior que o universo, mais Aí, Bé, chegou. Deixa eu ver aqui. A gente quase que Oi. Meu Deus é meu grandão. Meu Deus é meu grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é meu grandão. Meu Deus é meu grandão. Meu Deus é meu grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Uau, que caixa linda! Gente, que maravilhosa, filho! de astronauta. Das galáxias, cara! É de vidro? Não, não é de vidro, não. Ainda bem, né? Abre essa bolsinha aí. Vamos ver o que tem. Liga. Uau! Não, é balinha? Ainda bem, eu posso comer. Depois. Tem mais. Como você vai acreditar? Ai, que delícia, filho. E aqui, tem mais coisa na caixa. Gente, muito lindo, muito lindo. Lindo. Agradece o filho. Obrigado por quê? Pra quem? Pra tia Janai, pro tio Gideão, pra todo o Ministério Infantil. Obrigado por todo o Ministério Infantil. Uma vez, saudade. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, sim, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, sim, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu
amar-me a ti. Tu és tremendo, sim, tu és tremendo, tu és tremendo. Sim, Senhor, tu és tremendo, tu és tremendo, te louvamos, Senhor. Meus irmãos queridos, eu queria convidá-los a abrirem, por favor, a Bíblia de vocês em Atos capítulo 21, para nós darmos sequência à nossa série de exposição no livro de Atos. Eu oro e suplico a Deus que, nesse momento, Ele possa nos orientar com Teu Santo Espírito e nos iluminar. Por isso, antes mesmo de lermos o texto, que é Atos capítulo de número 21, vou ler do verso 1 ao verso 16, eu queria convidá-los a orar comigo, para que a iluminação da graça de Deus possa invadir o nosso coração e dessa forma sermos abençoados por Ele. Pai de amor, Senhor querido, é no precioso nome de Jesus Cristo que aqui estamos. Suplicamos ao Senhor que a Tua graça venha de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades e nos ajude nesse momento a compreender de modo fiel a Tua doce, santa e preciosa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver com sabedoria e graça aquilo que iremos aprender aqui da Tua palavra. Que o Teu Espírito possa ser o orientador de tudo aquilo que iremos discorrer nesse momento. Essa é a nossa oração e a fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Ciro, e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos ali na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passar ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. O que foi lido aqui é parte da trajetória de Paulo a Jerusalém. Vamos recordar que o apóstolo Paulo estava em uma missão tanto de plantação e evangelização, como numa missão de coleta. Uma missão de coleta de recursos para aqueles que estavam em necessidade em Jerusalém. Depois do Concílio de Jerusalém, onde algumas coisas foram descritas e pensadas sobre
a ideia dos gentios também fazerem parte do corpo de Cristo. E Paulo, quando foi enviado como missionário aos gentios, foi solicitado a ele que ele não esquecesse dos judeus de Jerusalém, das necessidades daqueles. Então, à medida que Paulo ia fazendo o seu trabalho missionário, ele também, de certa forma, foi um veículo da graça de Deus para abençoar aqueles que tanto necessitavam em Jerusalém, à medida que ele ia pregando, plantando igreja, evangelizando, dividindo a mensagem do evangelho. Ele manteve em sua cabeça a preocupação com as necessidades do povo em Jerusalém, dos seus irmãos, dos seus compatriotas. Então ele foi arrecadando esses recursos, foi recolhendo isso conforme as igrejas pela qual ele passava e também algumas que eram fruto da sua plantação de alguns anos atrás ou plantação recente. Ele recebia essas ofertas, ia acumulando e estava, obviamente, rumando com essas ofertas para Jerusalém, não sozinho por conta do risco. Nós vimos nos capítulos anteriores que 9 pessoas acompanhavam o apóstolo Paulo, dentre elas Lucas, que é o escritor do livro de Atos, e por isso temos essas informações tão ricas e detalhadas, ao mesmo tempo que Lucas é resumido e direto, muito objetivo. Então o texto que nós lemos aqui é uma descrição de uma parte dessa trajetória, já chegando em Jerusalém, uma trajetória. Por exemplo, os 3 primeiros versos são a descrição desse percurso. Depois nos separamos deles, ou seja, dos discípulos de Éfeso. Eles deixaram as pessoas de Éfeso e depois navegaram para Cós, e depois de Cós para Rhodes, dali para Patra, pegaram um navio que ia fazer uma travessia para a Fenícia. Então os 3 primeiros versos vão descrevendo todo o percurso paulino em direção a Jerusalém. Até o momento que Lucas acha importante, aqui no verso de número 4, parar e dar uma atenção, que é o momento em que ele desembarca na cidade de Tiro, porque o navio precisava ali deixar sua carga. O que provavelmente aconteceu é que Paulo estava a bordo de um grande navio com seus companheiros de viagem. Esse navio precisava parar em Tiro e tirar parte da sua carga e, obviamente, receber outra carga. Só que como era um navio grande e esse processo de descarga e também de reabastecimento não era algo tão rápido assim, levou em torno de 7 dias. Paulo aproveita esses 7 dias em que o navio estaria colocando para fora aquilo que era necessário e reabastecendo com os suprimentos ou com mercadorias que também fossem importantes. Ele se reúne com os discípulos de Tiro, se reúne com aquele grupo de discípulos, de pessoas do caminho, como Lucas por vezes descreve, para dividir a mensagem do Evangelho. Paulo era esse tipo de pessoa que não perdia tempo, aproveitava cada momento, cada espaço, cada oportunidade, ia dividindo o Evangelho. A gente poderia até pontuar isso na nossa experiência e na nossa caminhada, como nós devemos ser como Paulo nesse sentido, nos valendo de cada espaço que nos é apresentado ao longo da jornada e aproveitando cada espaço para dividir o Evangelho da graça. Mas isso para mim não é importante nesse momento. Aqui, nesse momento, ele recebe a primeira advertência sobre a sua viagem para Jerusalém. O verso 4 diz que logo depois que ele encontrou os discípulos dali, do local, a parte B do verso diz: eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ou seja, eles haviam recebido do Espírito, da parte do Espírito de Deus, a consciência clara de que a viagem de Paulo para Jerusalém resultaria no seu cativeiro, resultaria em ataques contra a sua vida. E eles ali fazem a primeira advertência. Paulo ali naquele momento escuta aquela primeira mensagem verdadeira, real, de que, olha, se você for para Jerusalém, você será preso. As pessoas estão de olho em você, as pessoas estão atentas às suas ações, estão cientes de que você tem revolucionado todo mundo com a mensagem do Evangelho. Você que há pouco tempo estava lá do lado deles, era um judeu, mas agora você chega diante de um novo cenário onde todos já sabem que você é um cristão e um grande proselitista, porque muitas pessoas têm se convertido através da mensagem que você tem pregado, e isso fará com que você sofra as consequências disso. Paulo recebe
aquela mensagem, mas decide dar sequência à sua viagem. Eles vão até a praia, todos se ajoelham, oram. Imagino esse momento como um momento extremamente comovente. Primeiro pela consciência dos de Tiro, dos discípulos de Cristo que ali estavam naquela cidade, de que possivelmente seria a última vez que veriam o apóstolo Paulo. E certamente em Paulo também essa consciência de que possivelmente seria a última vez que os veriam. Mas Paulo decididamente dá continuidade à sua viagem, e o verso e o texto continua dizendo que ele... E aí mais um trecho de descrição de viagem, do verso 6, ele se despede, ele embarca, os discípulos voltam para sua casa, Paulo parte dali para Ptolomaida, de Ptolomaida ele parte e chega a Cesareia, em Cesareia ele passa mais um tempo, é recebido por Filipe. Lembram-se também da exposição de Atos, quando nós falamos do diaconato, da diaconia, onde 7 foram elegidos dentro do povo para cuidar das viúvas gentílicas que não estavam sendo assistidas no meio da igreja, e um desses foi Filipe, mas que agora estava morando em Cesareia, e morando em Cesareia ele estava atuando como um evangelista e não só como um diácono, ele estava ali sendo um promotor do evangelho. Penso eu que uma coisa não está dissociada à outra, a diaconia e a vocação diaconal não deve cessar a nossa atuação como pregadores do Evangelho, mas Lucas dá aqui a ideia de que a grande função de Filipe no momento era de ser um plantador, um evangelista, um anunciador, não que o seu diaconato fosse escondido ou deixado de lado. E o texto ainda, Lucas destaca aqui que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O que nós não temos clareza do que significa, provavelmente a alusão aqui é a profetizar como no Antigo Testamento. Mas depois de passar alguns dias, e essa para mim é a parte mais importante da reflexão, porque eu queria a partir desses próximos versos pensar em algumas coisas que acho que são extremamente relevantes para a nossa reflexão, e que eu vejo isso na vida de Paulo, e peço a Deus e suplico a Deus que isso seja introjetado em nossas vidas. O verso de número 10 diz que depois de alguns dias ali, desce da Judéia, ou seja, lá de Jerusalém, estava na capital de Jerusalém, alguém que estava sabendo tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. E não só isso, era um homem de Deus, um profeta, alguém iluminado pelo Espírito Santo, desce de lá Ágabo. E Ágabo desce para a cidade de Cesareia, encontra-se com Paulo e diz as seguintes palavras, vindo ao encontro, verso 11, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, provavelmente um cinto de pano, que amarrava as suas vestes, amarrando em suas próprias mãos e pés. Ele disse o seguinte, segunda advertência a Paulo: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira, e isso não quer dizer de maneira literal, o cinto dele seria usado para amarrá-lo, ou seja, mas trazendo a ideia de que ele seria preso, traído, encarcerado, aprisionado, se ele fosse para a Judéia. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Eles o prenderão e serão entregues aos gentios. O grande comentador Evan Kistner traça um paralelo dessa profecia de Ágabo com o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que também foi traído pelos judeus e entregue aos gentios, e a orientação ou a advertência do Espírito a Paulo, ou a ciência do Espírito a Paulo, olha, dessa maneira simbólica aqui de amarrar nos braços de Ágabo, bem no sentido de profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel, que não só profetizavam com a boca, mas iluminavam a consciência com gestos concretos, quase que teatrais, mas sim iluminados pelo Espírito Santo. Então, Ágabo amarra o cinto de Paulo nas suas mãos e nos seus pés e mostra de maneira não só verbal, mas visual, de que a vida dele estaria em risco e ele seria pego pelos judeus e seria entregado à mão dos gentios. E essa advertência vem mais uma vez ao ouvido
de Paulo, não agora por pessoas que moram em Tiro e estão numa distância geográfica que há algo em torno aí de uns 170 quilômetros, se eu não me engano, de distância de Jerusalém. 170 quilômetros para a gente hoje não é quase nada, né? A gente pega um carro aí, talvez em 2 horas e pouquinho, a gente, dependendo da estrada e do trânsito, a gente percorre essa distância. Mas pensar isso naquele tempo, sem um WhatsApp, sem mídia social, as informações, além de demorarem a chegar, às vezes chegavam de modo muito truncado. Mas ele já havia recebido, mas agora receber essa advertência de quem estava lá no centro de Jerusalém, na capital de Jerusalém, e estava ali, era um profeta reconhecido. Ágabo é a segunda vez que aparece no livro de Atos com essa característica profética, então já era alguém conhecido não só de Lucas, que o redige, mas certamente de Paulo e da igreja. Então ele recebe essa reflexão, ele recebe essa advertência, e o que me chama a atenção é como Paulo reage. O verso 12 diz o seguinte: quando ouviu isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Ou seja, Lucas e provavelmente os outros companheiros de viagem, mas toda a igreja de Cesareia, Filipe junto com as suas filhas e dos demais, entram em desespero, entram em angústia, e o coração é tomado de medo, e não, por favor, não vá, não, por favor, deixe isso para lá, não, você vai ser preso, não, você é valioso para nós não podemos perder sua vida. Acredito eu que até sugerir, não, as ofertas, a gente arruma alguém para levar essas ofertas que nos chame a atenção, mas você não, por favor, fique. E aí o texto, então, continua. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Essas palavras me tocam profundamente a alma e enchem os meus olhos de lágrimas. Porque eu quero viver o compromisso desse homem. Eu quero ver na igreja esse tipo de compromisso. Eu quero, mesmo diante das advertências reais e claras e factíveis, ter a consciência de qual é a vontade de Deus para a minha vida e enfrentar o que tiver que enfrentar, não por conta dos outros, mas por conta do meu compromisso com Jesus Cristo. Eu quero que, mesmo diante dos alertas, e alertas às vezes lançados, ouvindos de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, assim como as pessoas em Tiro, assim como o profeta Ágabo, ainda assim olhar para essas pessoas e dizer: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas a ser amarrado. Ou seja, ele está falando de cárcere, de prisão. Eu não estou pronto só para enfrentar isso, não. Eu estou pronto para enfrentar muito mais, que é dar a minha própria vida por Jesus Cristo em Jerusalém. O meu desejo e minha oração é que eu tenha esse tipo de convicção em minha vida e esse tipo de prática. E pensando nisso, pensando nesse compromisso de Paulo, eu olhei para esse texto à procura dessas marcas que manifestam esse compromisso, para que a partir delas eu possa refletir e refletir elas para a minha vida. Existem muitas, mas eu gostaria de destacar 3. E a primeira delas é a convicção do que você crê. Como já disse, e sem querer ser repetitivo ou redundante, o apóstolo Paulo recebeu 2 advertências, e advertências reais, advertências vindas da parte do Espírito, de que se ele fosse, ele receberia aquelas consequências.
Mas o apóstolo Paulo mantém-se firme e constante no seu percurso de seguir adiante, porque ele é convicto daquilo que ele crê. Ele crê no Senhor Jesus Cristo e crer em estar fazendo a vontade de Cristo de tal maneira que ele seguirá adiante, independente dos alertas e dos choros copiosos de qualquer igreja. E essa marca de compromisso eu só sou capaz de ver em alguém que tem convicção de fato daquilo que crê. Convicção, aquilo é real. Jesus Cristo é real para a vida de Paulo. Jesus Cristo não é só um discurso, Jesus Cristo não é só uma religião, Jesus Cristo não é só um credo, Jesus Cristo não é só um ídolo, Jesus Cristo não é resumido para Paulo, Jesus Cristo é Deus para Paulo, o Salvador de sua vida, e ele está tão convicto disso que ele está pronto a entregar a sua vida por Cristo Jesus. Convicção de fato. Não discurso religioso, não palavras soltas ao vento. E por que eu acredito que é uma das marcas do compromisso essa convicção de fé? Porque alguém só está disposto a morrer por aquilo que realmente acredita. E para mim isso é um dos maiores atestados de validade do Evangelho. Obviamente há o Espírito Santo, que é fundamental na convicção, mas pensando do ponto de vista até da ciência histórica, uma das coisas que me saltam aos olhos quando eu analiso o texto bíblico do ponto de vista histórico e sobre a verdade que ele apresenta, ninguém está disposto a morrer por aquilo que não acredita de fato, e não só Paulo entregou sua vida, mas os apóstolos entregaram a sua vida, e se Jesus Cristo fosse uma mentira, se Jesus Cristo fosse uma falsidade, se Jesus Cristo não fosse Senhor de fato, eles não entregariam a sua vida a ninguém por uma falsidade. E Paulo estava aqui convicto da sua fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo era real para ele, por isso ele mantém o seu compromisso e segue para Jerusalém. A segunda coisa que eu vejo como marca do compromisso e ecoa tudo isso é o envolvimento de vida, que para mim é reflexo do primeiro, que é o compromisso de fé ou a convicção do que se crê. Porque quem realmente é convicto daquilo que crê, tem a vida envolvida naquilo que crê. Essa convicção cognitiva, essa convicção do conteúdo é tão real que isso se reverbera no envolvimento de vida. E Paulo, quando se converte, ele não senta numa esquina ou numa ágora ou numa sinagoga e fica pregando e depois vai para casa viver sua vida ou vai seguir a sequência da sua vida e separando só aquele momento específico como se fosse o momento que ele se dedica àquela crença religiosa dela. Ou seja, resumindo, o compromisso de Paulo ecoava tanto em sua vida que ele não era esse tipo de crente que vem à igreja só dominicalmente e vive o restante da semana como se Jesus Cristo não existisse. O compromisso com a sua convicção de fé, com aquilo que ele cria, era tão real que a sua vida inteira, o levantar e o seu deitar estavam em plena sintonia com aquilo que ele cria. É isso que eu estou dizendo. Envolvimento de vida quer dizer isso. Não é compromisso do Evangelho só quando a gente está na igreja. Agora, em tempo de pandemia, como é que faz? Nem tem compromisso. Nem tem envolvimento. E que se te perguntar, talvez, o que você sente falta, você vai dizer assim, eu sinto falta de ficar batendo papo no estacionamento. Mas não sente falta da palavra de Deus, da comunhão sincera, onde é dividida a nossa irmandade em Cristo Jesus, a celebração daquilo que Jesus fez por nós, mas não, queria estar batendo aquele papo no estacionamento. Queria estar estreando a churrasqueira nova da igreja ali, queimando uma carne. Não estou dizendo que nada disso não é importante, que nada disso é bom, nada disso é proveitoso, mas isso não é fundamental.
Porque quando essas coisas somem, como sumiram agora no tempo de pandemia, que tipo de vida você está levando na sua casa? Será que o seu compromisso de fé que você demonstrava para os outros dominicalmente, onde os olhos estavam sobre você, permanece na sua vida cotidiana agora, dentro da sua casa, ou vivendo nessa vida onde a nossa rotina foi tão abalada? Será que o seu compromisso de fé realmente está entrelaçado com o seu envolvimento de vida? Essa é a pergunta. Aqui a grande pergunta da coisa: será que realmente, de fato, aquilo que você diz crer ecoa ou é tão significativo para você, tão significativo que a sua vida está pautada nisso? As suas escolhas estão pautadas nisso. O percurso da sua vida está pautado nisso, mesmo que o percurso da sua vida esteja direcionando você ao martírio, como estava direcionando Paulo. Ou você fica só com esse discurso bonitinho, dominical. É quando você bota a sua farda de crente, a sua roupa de crente, o seu discurso de crente, varão, varou, irmão, vaso, vaza e coisas do tipo. Sabe aquele linguajar crentão? E você vem para a igreja com tudo isso, mas dentro de casa você é um péssimo marido, dentro de casa você é uma péssima esposa, dentro de casa você é um péssimo filho, no seu trabalho você é um péssimo funcionário. Dá um mau testemunho de vida do evangelho horroroso. Será que há esse compromisso de tal forma que a sua vida está envolvida? Será que quando você vai disciplinar os seus filhos, quando você vai ensinar aos seus filhos, a sua convicção daquilo que você crê está envolvida nisso? Será que quando você vai se relacionar com a sua esposa, quando você vai se relacionar com o seu marido, quando você vai estreitar os laços desse relacionamento, será que a convicção daquilo que você diz crer está envolvido nesse processo? Será que o seu comportamento no seu ambiente de trabalho, com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, realmente são frutos daquilo que você crê? O de Paulo era. E o meu desejo é que nós possamos não só crer, mas viver aquilo que cremos. Então, em primeiro lugar, nós devemos ser convictos daquilo que cremos. Em segundo lugar, essa convicção deve ter frutos em nossa vida material. Não existe outra coisa senão dessa forma. Em terceiro e último lugar, eu queria destacar que eu vejo como marcas do compromisso uma esperança inabalável. Porque vamos pensar comigo aqui nesse momento do texto. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar no lugar de Paulo. Você está ali pregando o evangelho, indo de cidade em cidade. Quem gosta de viajar estaria achando isso ótimo. Você está ali recolhendo ofertas e é muito bom se sentir útil, servindo e abençoando pessoas. Eu acredito que todos nós temos esse sentimento de alegria e de satisfação quando nós temos a oportunidade de abençoar alguém, quer seja com uma oração, mas quer seja com uma doação também. Então eu creio que o apóstolo Paulo estava se sentindo extremamente útil, se sentindo realmente um instrumento da graça de Deus. Mas aí, imagine que você está no meio desse percurso de viagens, de pregação do evangelho, de distribuir bênçãos das mais diferentes ordens. E aí você recebe a segunda advertência: olha, esse caminho que você está tomando aí, que está sendo abençoador, isso é inegável, está abençoando minha vida, está abençoando a vida dos outros, está pregando o evangelho. Se você for para onde você está querendo ir fazer das coisas que você está fazendo, você vai sofrer consequências danosas para a sua vida, você vai morrer. Você vai morrer. Aí vamos dizer que você pensa nisso, ok, vou continuar seguindo a minha vida, e daqui a pouco vem alguém lá do local onde você quer ir e te dá um alerta muito claro que vem da parte de Deus, o Espírito confirma no seu coração dizendo que é Ele mesmo falando, e diz o seguinte: ó, se você para lá, você vai ser amarrado e preso, você vai ser traído pelos seus compatriotas e vai ser entregue para os gentios, para outro povo, para ser levado para o cárcere. Se imagine nessa situação. E aí vamos se não, nós somos igual Paulo. Primeiro, nós temos convicção de vida. Convicção de quem é Jesus Cristo.
Jesus é o Salvador da minha vida, Jesus é aquele que veio me redimir dos pecados, Jesus é o meu Redentor, é por Ele que eu faço tudo isso. O meu compromisso é com Ele a partir do constrangimento desse amor por minha vida, e eu não só digo isso de discurso, mas eu vivo isso. E vou viver isso até as últimas consequências. Mas para viver isso até as últimas consequências, há um fator muito importante também. É ter uma esperança inabalável. O apóstolo Paulo só tinha esse compromisso que vinha de uma convicção de fé, que vinha de um envolvimento de vida, porque também tinha uma esperança inabalável. Porque o apóstolo Paulo sabia que aqueles a quem iriam prendê-lo, encarcerá-lo, tripudiar de sua vida, ofendê-lo, chicoteá-lo, só podiam matar o corpo. Ele sabia quem aquele servia e quem ele temia era de fato aquele que é o Senhor da salvação e que conduziria a sua vida para a eternidade, caso a sua vida fosse ceifada aqui na terra. Isso a gente vê isso quando quem conhece os textos paulinos sabe isso com clareza, que ele diz que ele ansiava estar com Cristo, que ele desejava estar com o Senhor Jesus Cristo. Todos nós conhecemos as suas palavras finais para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Isso é ter uma esperança inabalável. Isso é saber que os homens podem até nos maltratar e nos ferir. Podem até nos aguilhoar. Podem até nos apunhalar, podem até ferir os nossos sentimentos. Mas quando cremos e vivemos Cristo Jesus em nossa vida, a nossa esperança é inabalável, porque sabemos que tudo isso aqui é passageiro e transitório, e o que nos aguarda é uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador. E isso nos ajuda a ter compromisso. Porque quando temos esperança de que as noites da vida podem ser prolongadas, mas haverá um momento onde o sol raiará novamente, despontará no horizonte novamente. Por mais que hajam dias nublados e chuvosos, mas a chuva cessará, aquele momento turvo que as nuvens deixam também cessará, e mais uma vez um sol lindo contemplará nossas vidas. E quem conhece o Evangelho sabe que o texto de Apocalipse deixa muito claro que na eternidade não precisaremos de sol, porque o próprio Cordeiro nos iluminará. Então, ou seja, não verá mais nada nublado, nada obscuro, nada escondido, nada tenebroso, nada assustador, nada amedrontador, porque estaremos com o Senhor da nossa vida para sempre. E Paulo não só sabia disso, mas vivia isso, e isso o impulsionava. Por que isso é tão importante? E é bom lembrarmos. É bom lembrarmos para que o medo não nos domine, para que o medo não nos aprisione, para que o medo não nos engesse, para que o medo não nos destrua. Que nós possamos realmente sermos convictos daquilo que dizemos crer. Somos muito, muito, muito rápidos e fáceis para pegar um megafone e anunciarmos que cremos em Jesus Cristo. Isso é bom, isso deve acontecer. Mas isso deve acontecer se de fato a nossa vida é aquilo que nós dizemos. Ou tenta pelo menos viver aquilo que nós dizemos crer. Porque é verdade que somos pecadores e por mais que nós nos esforcemos, ainda assim nós pecaremos, ainda assim nós falharemos, ainda assim nós sofreremos por conta da nossa finitude, da nossa limitação. Mas eu suplico a Deus, suplico ao seu Santo Espírito que nos ajude a viver em nossas vidas aquilo que cremos.
assim como suplico que Ele enche o nosso coração de uma esperança inabalável a ponto de que nada, nenhum tipo de notícia, nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de momento vivido venha abalar a nossa esperança. Que Deus nos ajude nisso e seu Santo Espírito nos guie nessa jornada. Queria convidar você a orar comigo mais uma vez nesse momento, encerrando assim a nossa reflexão. Pai de amor, Senhor querido, é diante do Senhor que estamos, gratos pelo Teu amor e Teu cuidado. Suplicamos ao Senhor que tenha compaixão de nós e nos ajude a viver de tal modo que o Seu nome seja glorificado. Nós queremos que a nossa convicção de fé seja vista em nossa vida e que a nossa caminhada também possa ser conduzida por uma esperança inabalável. Mas para isso precisamos do auxílio gracioso do Teu Espírito atuando em nós. E é isso que te suplicamos e o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, continue conosco. Nosso culto não acabou, ainda retorne para a bênção final. Deus abençoe a sua vida. Olá, querido irmão, querida irmã, amigo. Nós queremos nesse momento fazer um convite a você. É que você venha e participe das nossas sementes. As nossas sementes elas acontecem todas as semanas, às terças, às quartas e aos sábados. E os links são enviados para o grupo de comunicação de avisos da igreja. Então, se você ainda não tem acesso a esse grupo, procure nas redes sociais da igreja para que você possa ter acesso e receber esses links. Nessas sementes nós nos reunimos, nós compartilhamos da palavra de Deus, nós nos aproximamos, mesmo que virtualmente, uns dos outros, podemos orar uns pelos outros e caminharmos juntos. Fica o convite, espero que você chegue lá e participe junto com a gente. Um abraço, Deus abençoe. Olá, igreja! Eu quero falar com vocês sobre os nossos quadrinhos do Outside. Nós temos 4 modelos, incluindo esse. Vá lá no nosso Instagram para você fazer o seu pedido e ver quais são os outros modelos. E corre que tem promoção, hein? Aproveitando que você vai estar lá no nosso Instagram, já entra na nossa bio, vai no link e se inscreve para o nosso acampamento. Dia 4 a 7 de setembro, no sítio JS em Guaratiba. E nós esperamos que seja um momento gratificante com o Senhor, um tempo separado para a gente poder se aproximar dele. E é isso, eu espero vocês, até mais! E assim damos fim ao nosso culto. Foi uma alegria e um grande prazer tê-los conosco nesse dia tão especial, onde nós juntos aí podemos entoar muitos louvores. Nós também ouvimos a santa palavra do Senhor, assim como ficamos também atentos aos avisos e aquilo que tem acontecido em nossa comunidade. Mesmo em meio à distância que estamos vivendo, nossa igreja não parou, porque a igreja somos nós. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, sim, é importante, porque é o lugar que nos abrigou durante muito tempo. Nesse momento ainda não podemos nos reunir, esperamos que em breve, mas os avisos passaram aí, certamente você pode acompanhar como tem atuado a nossa comunidade. Oro para que a sua vida seja abençoada. Convido a você a ficar atento ao próximo domingo, onde nós teremos um culto especial de celebração do 41º ano da nossa igreja. No dia 23 de agosto, nós celebraremos esse dia tão especial para nós. É verdade que a nossa igreja completa no dia 25, mas a gente antecipa essa data e celebra no domingo, todos juntos em mais um culto. E eu aguardo vocês até lá. E nesse momento vamos orar e eu vou impetrar a bênção final. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, sejam conosco hoje, todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família.